Então, meus irmãos, nós chegamos ao capítulo 11 e vamos demorar um pouquinho de sair, porque estamos pregando pequenas porções, porque o capítulo assim exige, né? Porque o capítulo é coberto por vários temas. Aí pregar todos os temas de uma vez, aí fica cansativo, talvez difícil de assimilar. Mas chegamos aqui à quarta pregação, que vai do versículo 13 até o versículo 22, ainda a respeito da vida de Abraão. Semana passada nós pregamos sobre Abraão e o tema foi o que a fé faz? A fé obedece. E vocês se lembram que domingo passado eu disse que Abraão é mais conhecido como pai da fé, mas se aprofundarmos um pouco, verificamos que ele é mais pai da obediência do que pai da fé, porque é claro que foi pela fé, porque a obediência é por assim dizer, um subproduto da fé. A fé resulta em obediência. As pessoas são desobedientes porque não têm fé, certo? Até nós vamos, a partir de domingo que vem, se Deus quiser, que a gente já terminou a pregação no livro de Isaías, estamos anunciando que a semana que vem as pregações vai ser no livro de Gênesis, né? É claro que eu preciso de muita oração, porque é um desafio para mim, nunca preguei no livro de Gênesis, e dos pastores que eu conheço, poucos já pregaram no livro de Gênesis. Então é um grande desafio para mim, vocês oram por mim essa semana, né? E eu vou voltar aqui para uma questão. Qual foi o pecado de Adão e de Eva? A maioria das pessoas dizem que foi a obediência. Não foi. O pecado da obediência é a falta de fé. Porque a obediência é gerada pela fé, né? A desobediência, o pecado de Adão e de Eva foi desobediência. Desobediência. Não foi desobediência, foi incredulidade. Agora, deixa eu testar de novo a sua cognitividade. Qual é o pecado que condena o pecador ao inferno? Eu já ouvi falar de pessoas que vão evangelizar as pessoas e começa pelo pecado das pessoas. Por exemplo, se a pessoa bebe e fuma, você fuma e bebe, você vai para o inferno. Qual é o pecado que leva diretamente o pecador para o inferno, segundo a Bíblia? Especificamente no Evangelho de João. Especificamente no Evangelho de João, capítulo 16. E qual é o pecado que leva diretamente o pecado? Mas eu vou pegar vocês todos, viu, gente? Nós estamos num contexto, lembra? O contexto é fé. Quem crê, não ouvi a palavra crer. Então é a fé, desculpe, Eugênio. Então é a fé que leva, é a incredulidade que leva o homem ao pecador. Não é o que ele faz diretamente, né? Você acha que Fernandinho Beiramar assalta, mata e faz todas as atrocidades que ele já fez? Não é por falta de fé? Ele não tem fé em Deus. Quem não tem fé em Deus está sujeito não somente a coronavírus, mas a todos os tipos de vírus, né? Onde é que diz? João 16, 11. O Espírito veio convencer o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus começa a definir os três pontos e diz: do pecado, porque não crê em mim. Certo? Então, a passagem que o Eugênio citou está certa. Então,
o juízo sobrevirá sobre os incrédulos, né? O inferno sobrevirá sobre os incrédulos. Então, a fé, esse capítulo 11 é extremamente resumidor de toda a Bíblia e de todas a vivência da humanidade, porque, como o próprio capítulo diz, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, que foi a terceira pregação, né? Então, aí o tema é a fé, o que a fé faz, e o que a fé faz nesse trecho aqui é fazer-nos andar por fé e não pelo que vemos, certo? Então, quem tem fé, anda pela fé, amém? E a mensagem é: andar por fé não é uma alternativa. Se você tem fé, que é uma dádiva de Deus, você anda por fé e não pelo que você vê. Então, o cerne da questão aqui é: quais são as características dos que andam pela fé? Então, se você anda pela fé, inclusive essa pregação é para você fazer uma autoanálise, um teste. Quais são as características de quem anda pela fé? Então, daqui em diante, você vai perguntar, se você tiver dúvida que você está andando pela fé, você vai fazer essa pergunta: será que eu estou tendo essas características? Vamos ver? Primeira característica, dá para ler aí? Então, a primeira característica é: os que andam por fé são aqueles que vivem neste mundo, mas sabem que não são deste mundo. Reconhecem que são estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, você vai fazer esse teste, da agora em diante. Eu vivo pela fé ou pelo que vemos? Ou pelo que vejo, né? Se a resposta for positiva, então você vai ter que se ver essa característica de ser desarraigado do mundo. Não ser apegado ao mundo, não depender do mundo, né? Eu sempre conto como vantagem isso. Eu sou velho, né? É bom ser velho, viu? É bom ser velho. Aí eu experimentei todos os planos de estabilização econômica do governo. Estou sempre falando isso, você não enjoa disso, não, né? É a única experiência que eu tenho. Brincadeira. Aí, e tantas outras experiências, né? Mas Deus me sustentou em todos, né? Porque o crente não depende das circunstâncias, né? Tem muitos crentes sofrendo, irmãos que vão para o céu, né? Ficando deprê por causa da pandemia, ficando enjoado, mais ainda enjoado, porque está todo mundo dentro de casa, né? Por causa da pandemia, ficando ansioso por causa da pandemia, né? Tem muitos que são, muitos crentes, não digo a maioria, mas muitos mesmo, muitos cristãos hoje que realmente são salvos, mas nesses 2 anos de pandemia, ele podia até fazer uma paródia do Salmo 23, sabia? A pandemia é meu pastor, tudo me faltará. Aí, porque quem o guia é a pandemia. Ele é movimentado principalmente para aqueles que veem televisão. Aqueles que vê televisão são corrompidos, a sua fé é corrompida, porque ele está pautado no número de mortes. Morreu 100, 200, 300, tá. E você vai se definhando espiritualmente, vai definhando espiritualmente, psicologicamente, chama outras doenças, chamadas doenças psicossomáticas, né? Aí o mundo está doente. Então, meus irmãos, porque aquele crente era acostumado com o mundo. O crente não pode acostumar com o mundo não tem nada para nos oferecer, né? Jesus disse na oração sacerdotal
eles não são do mundo. E João disse na primeira epístola, capítulo 2, não ameis o mundo. O mundo aí no grego é cosmos, que quer dizer um sistema organizado e enfeitado por Satanás para atrair os incautos. Esse é o conceito de cosmos no Novo Testamento. E coincidentemente, soa igualzinho a palavra cosmético. Então, o mundo foi maquiado por Satanás. Cuidado. O mundo, também João diz, o mundo jaz no maligno. Tudo no mundo está contagiado, tem a mão do diabo, por permissão de Deus. E até onde Deus permite, é claro que Deus que é soberano, como dizia um pregador dos Estados Unidos chamado Tom Esco. Ele diz que o diabo é o diabo de Deus, e Deus o traz numa coleira, e uma corrente mais ou menos longa. Mas Deus aqui movimenta o diabo para onde Deus quer. Deus controla o diabo. Porque se não controlasse também, aí o mundo o mundo já é inabitável. O mundo de hoje está inabitável. Se Deus não fosse soberano sobre o diabo, o mundo já estaria para lá de um caos. Então, nós não temos nada nesse mundo, meus irmãos. Nada. Nós somos retratados na Escritura como cidadãos dos céus. O capítulo 2 de Efésios diz que nós estamos de ponta cabeça. O pé está lá no céu, só a cabeça que está aqui na terra. O meu vizinho me ajudou muito na época do acidente, me levando para fisioterapia, hospital, e até supermercado de banco ele me levava, providência divina. Então, a gente ia brincando no caminho, ele falou, seu Juvenal, hoje você está, quando eu estava muito feliz, que tinha vezes que eu estava para baixo, mas quando eu estava muito feliz, radiante, ele dizia, seu Juvenal, hoje você está no céu com os pés de fora. Eu pensei, o contrário, a Bíblia fala o contrário. Cabeça na terra, os pés. Os pés, na verdade nada. Desculpa, eu cometi um equívoco aqui. Efésios 2 diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais. Portanto, é o corpo todo, a alma e o espírito. Nós já estamos sentados nos lugares celestiais. Então, meus irmãos, os que andam por fé são aqueles que vivem neste mundo, mas sabem que não são deste mundo. Reconhecem que são estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Isso está no do versículo 13 ao versículo 16. Vamos ver? Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Todos estes aqui é uma referência não aos heróis da fé de todo o Novo Testamento, mas a Abraão e seus descendentes, certo? Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, principalmente porque é dito de Abraão aqui que ele procurava uma cidade construída não por homens, mas por Deus, lembra? E aqui, nesse trecho aqui, vai dizer, no versículo 16, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Então, voltando ao versículo 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Veja que maravilha! É isso que Deus quer de nós, que nós contemplemos a nossa futura morada e vamos dar um tchauzinho para ele. Claro que se alguém vê você dando um tchauzinho, vamos chamar de louco, mas pelo menos em atitudes, em fé, em espírito, em ação, em temor a Deus, em santidade, você estará saudando a sua futura morada celestial. É assim que devemos viver neste mundo. Quem vive pela fé não
tem esperança nenhuma nesse mundo. Não estou falando aqui que vocês devem fazer como Paulo detectou nos Tessalonicenses. Paulo chegou lá em Tessalônica, na igreja, e pregou uma mensagem sobre a vinda de Cristo. Ato contínuo, todo mundo cruzou os braços, ninguém mais foi trabalhar, fazer mais nada. Aí depois Paulo diz para eles: quem não trabalha não come. Quem não trabalha, não estou mandando ninguém cruzar os braços, nem sonhar com seus sonhos terrestres, com certa limitação, né? Então, trabalhe, e trabalhe bem, estude bem, siga o curso do plano de Deus para a sua vida, estude, trabalhe, viva, e viva pela fé, amém? Então, aqui diz o versículo 14 agora: porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. Então, quer dizer, o crente deve viver o estilo de vida de quem olha para ele, quem o observa, vê que ele não é um mundano, que ele está sempre sonhando com a pátria celestial, né? Os que falam deste modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, que é a comitiva de Abraão, saíram de lá da Mesopotâmia. Vocês acham que Abraão ficou o restante da vida dele, meus parentes lá na Mesopotâmia, como Ur, a cidade lá da Babilônia, Ur dos Caldeus, famosa na época. Como Ur era uma cidade, como eu tenho saudade de lá. Você acha que Abraão vivia isso? Aí o pai de Abraão, Ur era tão boa que o pai de Abraão, por providência divina, migrou para Harã, né? Ele saiu daqui de Ur, aqui perto do Iraque, né? Pertinho, provavelmente é o próprio Iraque, né? E subiu lá para a terra de Harã. Quer dizer, não estava tão boa assim, né? E foi de lá de Harã que Abraão foi mandado por Deus: sai da tua terra, da tua parentela e vem para um lugar que eu te mostrarei. Foi de lá de Harã. Abraão não veio direto de Ur, né? Então, aí, eu tenho um mapa na cabeça, se alguém de vocês tem, aqui está o Iraque, né? Aqui está o deserto do Saara, se não me engano. Aqui está o Rio Jordão, aqui está a Jordânia, tem o Jordão, atravessou o Jordão, está a Palestina, onde está Israel, né? E lá em cima está Damasco, e mais para cima está a terra de Harã, né? Então, aí Abraão não viveu o resto da vida dele saudosisticamente. Eu sou um coitado, por que eu fui deixar minha terra? Porque, pelo contrário, ele estava tão fixo, o seu olhar estava tão fixo nas coisas eternas que ele nem lembrava, né? Então, neste mundo, meus amados irmãos, Deus nos sustenta pela sua bondade, pelo seu poder, pela sua providência. E na Bíblia está escrito em Salmo 37, Davi dizendo: nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, se você vive pela fé, você vai dizer: nada vai me faltar, então não vou ficar ansioso, não. Vou seguir, porque o crente é assim: Deus abre a porta e a porta está aberta, o Espírito Santo lhe dirige para você, os olhos para essa porta. Você vê a porta, aí a Bíblia, a palavra de Deus, as promessas lhe insufla e injeta fé e você entra, né? Quando nós entramos por exemplo, o Lucas, né? Deus abriu as portas para eles para um trabalho, para um curso, né? Cada curso universitário, não existe curso universitário fácil, nem de entrar, nem de sair, né? Então é um desafio. Deus abriu as portas.
e dá a fé para ele entrar. Certo? Muitos têm perdido as bênçãos de Deus porque Deus abriu as portas e ele não entrou. Tá certo? Uma vez um pastor me exortou acerca de uma... antigamente eu cantava muito bem, né? Diziam, né? Então fui numa associação e eles me incentivaram a gravar um disco e tal. Eu falei, não, mas eu não posso, tarará, deu um monte de desculpas e tal, até hoje. Aí um pastor disse, irmão, põe o pé na água. Segundo ele, Moisés, né, atravessou o Mar Vermelho. Para atravessar o Mar Vermelho, ele tinha que ter a fé de pôr o pé na água. Põe o pé na água. Então, quando Deus abrir as portas, você entender que é a vontade de Deus, entre pela fé. Mas não fique apegado a isso. Sabe que todas as bênçãos que Deus nos dá nessa terra, embora seja uma dádiva, uma bênção de Deus, são temporárias. Porque Deus sabe, Ele cuida de nós, Ele sabe do que nós precisamos para sobreviver. Mas apegar-se àquela coisa, aquela bênção que Deus nos deu, nem as bênçãos de Deus nós devemos nos apegar, porque são todas temporárias. Então, aquele que vive pela fé são aqueles que vivem neste mundo, mas sabem que não são deste mundo. Então, continuando aqui, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, é assim, quem vive pela fé honra a Deus, dá prazer a Deus, e Deus pode dizer sim para você, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, e Deus não tem vergonha de ser o seu Deus. Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porque muitos inapropriadamente dizem que Deus é o Deus dele, mas não parece. Na minha observação, muitos que se chamam crentes dizem, Deus é o meu Deus, mas é só do gogó para fora, né? O maçã de Adão, onde fica a tireoide, Lucas? Aí, segundo ponto aqui é se você vive pela fé, né? Aliás, se você não, você vive pela fé. Agora você deve entender, como eu propus no início, de agora em diante você vai perguntar, será que eu produzo essa característica? Será que eu estou apegado ao mundo? Será que eu estou arraigado ao mundo? Estou depressivo, ansioso, agitado, irritado por causa das circunstâncias? Será que eu penso que eu vou viver eternamente aqui neste mundo? Faz essa pergunta. E a segunda é, os que andam por fé são aqueles que sabem e confiam que Deus pode fazer o impossível. Meus irmãos, nós estamos num mundo material, certo? Criado por Deus, sim. Né? Principalmente os evolucionistas chamam de natureza. Né? Até alguns, por falta de uma palavra melhor, os criacionistas acabam chamando de natureza. Mas você já notou que na palavra de Deus, natureza é a natureza de Deus e a natureza humana? Ou a natureza de qualquer coisa? Na Bíblia, a palavra é criação. Pode verificar, criação. Quando é uma referência às coisas que Deus criou, o céu, o mar, a terra e tudo que neles há, é chamado a criação. Certo? Então, nós estamos no mundo natural, da criação de Deus, desfrutamos de tudo isso, mas nós somos, o que rege a nossa vida, depois da nossa conversão, é o sobrenatural. O crente não pode colocar toda a sua confiança na matéria, na natureza. Né? Deus lhe deu força para erguer um peso. Isso tudo é temporário. Deus deu inteligência para elaborar estratégia, aprender novas coisas, aplicar o que aprendeu e tal. Mas nossa dependência é do sobrenatural.
E o povo que vive, como Abraão, que viveu, que é marcado por viver pela fé, ele e andar pela fé, eles estavam constantemente debaixo do sobrenatural, né? Então, como nós estamos debaixo do sobrenatural, ou seja, debaixo da mão poderosa de Deus, amém? Então, nós descansamos e vivemos pela fé, não pelo que vivemos. A coisa mais improvável de acontecer em sua vida, de bom, pode acontecer, sabia? Isso não é otimismo, não, isso não é otimismo, não, isso é fé, né? Porque os que andam pela fé sabem que Deus é o Deus dos impossíveis, né? Por acaso, Lucas, a Sônia, estamos orando pela Dona Vera, ela é crente, viu? Descanse nisso, a Dona Vera é crente. O que diminui, ameniza o nosso sofrimento quando um amigo morre, um parente, ele é crente, né? Então, o que eu estava dizendo, então a oração do Lucas não vale, né? Lucas orou, eu orei, a Sônia orou, e nós cremos que Deus é o Deus dos impossíveis, Ele pode remover um câncer, se Ele quiser, amém? É claro, como eu falei de manhã, de acordo com os seus propósitos, de acordo com o seu plano. Meu professor de filosofia antiga, uma vez, deixou escapar na sala de aula que os crentes, quando as coisas não dão certo, eles dizem assim, é porque, segundo ele, é uma desculpa, né? É porque não foi da vontade de Deus. Aliás, para o crente não tem esse negócio de não deu certo, sabia? Não existe essa frase no vocabulário do crente. Você fez o vestibular, não passei dessa vez, não deu certo. Não existe. Deu certo, né? Deu certíssimo, né? Quando eu fui fazer aquela cirurgia que os irmãos sabem, aí todo mundo orava para dar certo, o médico disse talvez dê certo, aquela cirurgia com o doutor Takeu aqui no Santa Catarina. Aí, e os irmãos aqui falavam, pastor, vai dar certo. Aí no íntimo eu dizia, se for a vontade de Deus, ou eu dizia, já deu certo. Aí no dia da cirurgia, o médico chegou para a Sônia e disse, não consegui fazer a cirurgia. Foi apenas um exame bem feito. Vou encaminhá-lo para São Paulo. Deu certo. Deus queria que eu fosse chique, né? Fosse operado lá na capital, né? De São Paulo, né? Aí estou eu lá no apartamento com frigobar, suíte, poltrona, cama boa. Aí eu pensei, eu estou igual Jesus aqui. Jesus nasceu pobre, viveu pobre e foi enterrado como rico. Aí eu falei, puxa vida, eu sempre fui pobre, estou aqui no meio, sendo tratado como rico. Então, meus irmãos, é isso aí. Quem anda pela fé, sabe que Deus pode fazer o impossível. Isso está aqui no versículo 17. Pela fé Abraão, olha aqui, ó. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recuperou, né? Então, por que Abraão vivia pela fé? Por que Abraão demonstrava em sua vida que vivia pela fé? Porque ele acreditava que Deus é o Deus dos impossíveis. Ressuscitar o morto é o máximo da impossibilidade, né? Conhece alguém que ressuscita mortos? Além de Valdemiro, como é que é? Valdemiro Soares? Não.
estou misturando aqui, Valdemiro Macedo Soares, deu certo. Valdemiro Macedo, por fato de esquecer o nome do Valdemiro, né? Eles estão ressuscitando mortos todo direito por aí, né? Mas essa ressuscitar mortos é impossível, né? E se o Deus que ressuscita mortos não pode resolver o seu problema, então ele não é Deus, amém? Se ele quiser, né? Se o Deus que ressuscita os mortos não pode dirigir os seus passos, porque às vezes, jovens, quando eu era jovem eu sofria muito com isso, principalmente antes quando eu não era crente, né? Eu me converti com 17 anos, antes de Deus me chamar para a salvação, eu sofria muito com o futuro, né? Porque o que mais preocupa um jovem, um adolescente, é qual será a minha profissão, com quem eu vou me casar e onde vou morar. Essa é a preocupação que torra a consciência e a vida de um adolescente. Não crente, o adolescente crente não, já aprendeu que sua vida está nas mãos de Deus, já aprendeu que Deus tem um plano para a sua vida, desde o embrião até a sua morte. E ele aprendeu, como Davi, que disse: o que a mim me diz respeito, o Senhor levará a bom termo. Então, o futuro é uma barreira tremenda em nossas vidas. É impossível, mas Deus é o Deus do impossível. E tem muitas coisas, nós lidamos com o impossível o dia todo, mas nós vivemos pela fé e cremos e sabemos que o nosso Deus pode fazer o impossível. Amém? Então, aqueles que vivem, a segunda característica marcante na vida de quem anda pela fé ele sabe, ele confia que Deus pode fazer o impossível. Então, ele não se preocupa, ele descansa. Ele simplesmente vai seguindo o curso da vontade de Deus. E Deus vai mostrando para ele a vontade de Deus, vai dando-lhe sabedoria e poder para dar o primeiro passo e seguir em frente. E ele vai descansar, não precisa ojeriza, não precisa ansiedade, não precisa preocupação, não precisa irritabilidade, muito menos cair em depressão, porque as coisas não estão indo do jeito que você quer, ou do jeito que você gosta. As coisas são do jeito que Deus quer, mas Ele estará sempre dizendo, como diz para Paulo, que orou 3 vezes para o espinho na carne sair dele, para Deus tirar aquele sofrimento, mas Deus disse simplesmente: a minha graça te basta. O mesmo se pode dizer, a boca começou a colar. O mesmo se pode dizer de Daniel na cova dos leões, de Sadraque e Mesaque na fogueira ardente, né? E etc e tal. Tá bom? Então, a segunda característica de quem anda pela fé é saber e confiar que Deus, o nosso Deus, faz o impossível. Amém? O terceiro ponto aqui, e último, é que, respondendo àquela pergunta, quais são as características de quem anda pela fé? Aí, a terceira característica é: os que andam por fé são aqueles que não sabem o futuro. Acabei de falar do futuro. Mas confiam naquele que sabe. Amém ou não? Eu não sei o meu futuro. Mas eu sei quem sabe o meu futuro. E confio nele, né? Eu confio naquele que sabe. E mesmo não sendo profeta, porque aos profetas era revelado o futuro, certo? É uma do significado da palavra profeta, né? Ele sabia o futuro, porque Deus revelava para ele o futuro, né? Por exemplo, lá em Amós, Deus diz: nunca planejarei algo sem falar com meus profetas. Então, tudo que Deus planejou, Ele falou com os profetas. É claro que tem lá Deuteronômio 29,
que são coisas que ele não falou para os profetas. Ainda tem muita coisa que ele não falou, não era interessante para Deus naquele momento. Por isso, Deuteronômio 29 diz: as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, as coisas ocultas pertencem somente a Deus. Né? Coisas ocultas é aquilo lá que eu falei: com quem eu vou me casar, que profissão eu vou ter e onde vou morar. Tá certo? É claro que tem outras preocupações de futuro aí, né? Mas as principais são essas, e a que mais aflige o ser humano. Né? Agora, depois que você casa, acabou as preocupações? Viu, Lucas? Não acabou as preocupações, certo? Preocupações não acabou as fontes de preocupações. Preocupação você tira de letra, se você anda pela fé. Amém ou não? Então, os que confiam, os que andam por fé, são aqueles que não sabem o futuro, mas confiam naquele que sabe. E, embora não sendo profeta, acredita nos profetas. É isso. É isso que é viver pela fé. Eu não sou profeta, como disse certo personagem da Bíblia, eu não sou profeta e nem filho de profeta, mas confio nos profetas. Amém? É isso. Isso é andar pela fé. Acredito nos profetas. Como diz Atos 26, 27 e 24. Não vamos para lá não, para não delongar. Então, Hebreus 11, versículo 20 a 22. Vamos lá. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir. O que está por vir na Bíblia chama-se profecia, né? Ou na teologia moderna, escatologia. Escatologia quer dizer estudo das coisas que hão de acontecer, né? Do futuro, de acordo com a Bíblia. Só vale se for de acordo com a Bíblia. Se sair da Bíblia, aí você é qualquer cigano por aí. Então, foi pela fé que Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Nesse caso aqui, Isaque não era um profeta, viu? Isaque está exatamente onde nós estamos. Porque Isaque, nesse ponto, ainda não tinha as profecias. Aliás, as profecias no livro de Gênesis, né? Quem vai ouvir a minha pregação domingo que vem, vai ouvir que eu vou classificar Gênesis como o conteúdo de Gênesis como sendo narrativas históricas, poesia e profecia. Tem profecia, tem muitas profecias em Gênesis, né? Mas Gênesis não é um livro específico de profecia. Livro específico de profecia são os profetas maiores, os profetas menores do Velho Testamento e Apocalipse, né? São livros cujo conteúdo são profecias. E aqui, Isaque estava agindo pela fé no Deus do futuro, né? Como ele vivia pela fé, ele confiava que Deus é o Deus dos impossíveis, então ele sabia que muitas coisas boas, porque, irmãos, nós precisamos entender que não existe coisas ruins, né, no guiar de Deus. Né? Jéssica, dá uma olhadinha lá para cima, por favor. Eu caí de lá de cima. Eu caí de lá de cima, Jéssica, é coisa boa ou ruim? Não é coisa boa, né? Mas se eu disser para você que foi uma coisa boa, entendeu? Então não existe coisa ruim para o crente, por isso que a Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Qualquer que seja a tragédia, contribuirá para o bem dos que amam a Deus, né? Na mínima coisa, né? Vou contar de novo, Eugênio, fecha o ouvido aí, mas aí, um dia eu vou no centro da cidade com a Sônia, nós precisávamos tratar de um negócio lá. Aí eu recebi um cartão de deficiente. Não é deficiente mental, não, físico. Aí e toda vez que eu vou no centro, raras são as vezes que o meu lugarzinho está lá
reservado para mim e de graça. Eu e a Sônia fomos, chegou lá, estava lá escrito Juvenal Privativo. Aí estacionei, fomos lá, acertamos fizemos o que tinha que fazer, voltamos, aí no caminho eu falei, Sônia, estou começando a entender Romanos 8, 28. Né? Vocês que conhecem a Sônia sabem o que ela disse, né? Atrasado. Está atrasado. Olha, eu caí de lá de cima, de repente um simples estacionamento me mostra que foi bom. É claro que vocês não queiram isso, né? Nem eu quero isso para vocês, mas se vier qualquer tragédia, está escrito que Deus vai contribuir para o bem dos que amam a Deus. Esse bem aí eu já falei para vocês, não serem egoístas. Deus não autoriza o egoísmo, não incentiva e nem fomenta o egoísmo. Portanto, Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para a glória de Deus. Amém? Aí pode traduzir sem medo de errar. Contribui para o bem dos que amam a Deus é contribuir para a glória de Deus. Porque, meus irmãos, quando é que o homem é realizado? Em tudo. Se sente realizado, feliz, bem-aventurado, hoje e sempre. Quando ele sente e percebe que na sua vida ele está glorificando a Deus. Você quer ser realmente feliz? Busque glorificar a Deus em tudo. Nas suas palavras, nas suas ações, na sua vida, nos seus empreendimentos, nos seus projetos e tal, e tal. Glorifique a Deus. Então, os que andam por fé são aqueles que não sabem o futuro, mas confiam naquele que sabe. E mesmo não sendo profetas, acreditam nos profetas. Agora, seguindo aqui o versículo 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Bom, e agora? Isaac ainda não tinha muito de profeta, né? E Jacó já tem muito de profeta. Então, no caso de Jacó, ele era um profeta, né? Então, apoiado no seu... que eu não quero ser alegórico, não. Mas só para efeito de ilustração, o bordão era o seu conhecimento de Deus, né? Apoiado no seu bordão, apoiado na sua fé, apoiado na sua experiência que ele tinha de Deus a partir do seu pai Abraão, né? Ou do seu avô, né? A partir do seu avô Abraão. Então, você aqui, a fé, põe fé nas profecias, né? Como diz lá em Tessalonicenses 5, 18, né? É 5:18? Não desprezeis as profecias. Nós não devemos. Claro, nós devemos desprezar as profecias aqui, essas visões, né? Eu estava vendo no YouTube de uma balela. Alguém, um amigo do WhatsApp, me mandou um vídeo, eu fui ver, um profeta falando do que vai acontecer 7 de setembro. Tchuf, desliguei. Bobo, ninguém sabe o futuro, não. Só Deus sabe, né? O futuro. Então, Isaac, nós devemos confiar nas profecias. Aquele que anda pela fé, mesmo não sendo profeta, confia nas profecias. 21. Pela fé, Isaac, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Adorar a Deus significa reconhecer os seus atributos, e reconhecer as suas obras, né? E reconhecer o que Deus é poderoso para fazer. Então nós dizemos: te adoro, ó Deus, porque tu és. Inclusive, quando você for adorar, é muito importante mencionar os atributos. Te adoro, Senhor, porque tu és onisciente, onipresente, onipotente. Tu és um Deus de amor, misericórdia. Eu me curvo e te adoro, né?
Nós adoramos com base no conhecimento de Deus. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: vós adorais neste monte, mas nós adoramos, e vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, né? Então a adoração não pode ser uma adoração cega, é uma adoração com base ou em conhecimento atual ou em conhecimento prévio, que é o caso de Jacó, que profeticamente escorou no seu bordão e adorou a Deus, né? Claro que literalmente o bordão ali era a sua bengala, né? Ele já era velho, né? O seu cajado, não era bengala que chamava, na época chamava-se cajado. E por fim, 22 diz assim: pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Aqui agora José está sendo um profeta claro, né? Ele mencionou o êxodo, né? Só que ele não mencionou por intuição. Primeiramente ele mencionou por um fato histórico. Deus já tinha dito a Abraão que eles iam peregrinar numa terra, mas que por longos anos, longo tempo, e que depois Deus ia tirá-lo de lá e conduzir para a terra que mana leite e mel. Então, a profecia, porque os profetas a profecia não é cega, a profecia não é adivinhação, a profecia ele tem conhecimento de causa, né? A profecia é o efeito, mas ele tem o conhecimento de causa, é Deus e o que Deus disse, né? Muitas das profecias bíblicas você lê que já tem respaldo na história, na experiência do profeta. Então José, sabendo do que Deus disse ao seu pai, seu avô, agora é bisavô, né? Seu bisavô Abraão, né? Ele confiou que isso era uma profecia e fez menção do êxodo e encomendou que ao sair do Egito o povo de Israel levasse os seus restos mortais. O que fizeram também pela fé, porque os judeus, por mais frágil na fé que eles sempre demonstraram, mas lá no fundo eles tinham fé em Deus e nos profetas. Então, confiando nos profetas, ou seja, no profeta José do Egito, eles, na fuga apressada, eles não esqueceram de levar os ossos de José para ser enterrado lá na caverna de Macpela, onde estava enterrado Abraão, Sara, a segunda esposa dele também foi enterrada lá, Jacó foi enterrado lá, e toda a família dos patriarcas estavam lá, né? Então, meus irmãos, se vamos viver pela fé, nós temos que viver com os olhos mais no futuro do que já foi revelado na Escritura, as profecias, do que no presente, né? Um certo pregador disse que um certo teólogo disse que a gente tem que ler o pregador tem que ter a Bíblia na mão e o jornal no outro, né? Nesse sentido, é melhor, é produtivo você ler a Bíblia, ter a Bíblia na mão e o jornal no outro, sim. Mas melhor ainda é você ter os olhos na Bíblia e os olhos na profecia. Amém? E aí nós vamos nós vamos viver pela fé, né? Nós vamos nos desarraigar deste mundo, tirar deste mundo, pela permissão, bondade de Deus e pela sua providência, apenas o que é necessário para sobreviver, né? Não estou dizendo que o nosso Deus não nos dá mais do que as nossas necessidades. Frequentemente Deus nos dá além das nossas necessidades, né? É claro que Ele também pensa, Ele é bom e os seus filhos são bons também.
Então, quem é filho de Deus é bom. Então, quando Deus nos dá uma bênção, nós repartimos para as pessoas ao nosso redor. E aí também andamos por fé, né, confiando nos profetas e andamos por fé, confiando que Deus vai fazer o impossível. E para encerrar, as minhas considerações finais aqui, eu gostaria de dizer o seguinte: andar por fé não é uma alternativa. Se você tem fé, que é uma dádiva de Deus, você anda por fé e não pelo que vê. Aí é só desenvolver esta característica em sua vida. Ou seja, o desapego ao mundo, porque nós não somos dessa cidade, mas da cidade que Deus já preparou para o seu povo na eternidade. Não ter medo do impossível, pois nosso Deus é especialista em impossível, e confiar nas profecias bíblicas, amém? Nas grandes e ricas promessas de bem-aventuranças que nos aguarda. E pode começar hoje, sabia? Hoje, às 11h30 da noite, a igreja pode ser arrebatada, né? E aí começa as delícias celestiais na vida de cada um que um dia se arrependeu dos pecados e confiou em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e daí em diante passou a segui-lo, sempre perseguindo os seus passos. Onde Jesus pisou, onde Jesus pisaria, esse é o nosso estilo de vida. Você não pode pisar onde Jesus não pisaria. Você não pode pisar onde Jesus não pisou. Temos que seguir os passos do nosso Senhor. Amém? Deus nos abençoe. E damos graças a Deus porque o Senhor nos chamou em Cristo Jesus com o firme propósito de que a nossa vida terrena seja uma vida de fé. É um desafio, Senhor, mas não estamos sozinhos, porque a Bíblia diz que Deus derramou a sua fé em nós pela graça. E agora, respaldado na dádiva da fé, olhamos para o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus amoroso, compassivo e misericordioso, e pela fé vemos a sua mão, sempre cuidando de nós, nas horas mais difíceis. O Senhor cuide de nós. Louvado seja Deus. Amém? Deus abençoe.